Esqueça o Media for Equity. Tem um jeito melhor, um modelo de negócios melhor para ganhar muito dinheiro, ficar multimilionário, bilionário, se você for influenciador, se você tiver uma grande audiência em 2025. E mesmo que você não tenha uma grande audiência em 2025, né? Para virar um desses grandes influenciadores, é interessante você conhecer esse modelo de negócio para você entender para onde está indo o mercado da economia da atenção, para onde está indo o mercado da internet, porque grandes influenciadores que estão ganhando muito dinheiro, Alex Hormozi, o próprio Ryan Santos aqui no Brasil, Érico Rocha, tem um cara lá fora chamado Nick Huber, e dá para argumentar que até o MrBeast usa essa estratégia. Eles estão usando uma estratégia que é diferente do Media for Equity para monetizar suas audiências, e para mim essa é a estratégia campeã. Eu nunca vi ninguém falando dela aqui no Brasil, então eu quero falar dela aqui nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é Media for Equity, não sabe o que é influenciador, acho que influenciador você sabe o que é, né? Deixa eu te dar uma breve história aí de como que os influenciadores monetizam e por que esse modelo que eu vou falar nesse vídeo eu acho que vai ser o campeão daqui para frente, tá? Então, no começo, as pessoas começaram a construir audiências lá, produzir conteúdo, construir audiências na internet, e no começo o modelo que elas faziam era de publicidade, que até hoje é o modelo mais simples de você monetizar como influenciador. Muitos influenciadores grandes usam esse modelo até hoje, funciona, né? Criadores de conteúdo e tal, funciona, e basicamente você ganha por um job, né? Você fala, eu faço um Reels aqui para você, eu te ponho uma inserção no meu vídeo de YouTube, eu faço um story sobre a sua empresa, ou eu faço 10 stories sobre a sua empresa ao longo de 3 meses, mas basicamente você está vendendo uma inserção de publicidade ali no seu conteúdo. Não muito tempo depois, os influenciadores, os criadores de conteúdo começaram a perceber que, quando eu falo sobre uma marca, eu ganho, sei lá, 5 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, dependendo do seu tamanho como influenciador, e a marca fatura 100 mil, 200 mil, 500 mil. Eu poderia ter meu próprio produto para eu poder vender, e aí eu fico com 100% ou com uma porcentagem maior daquilo que eu estou vendendo. E aí eles começaram a criar produtos próprios, produtos digitais geralmente, que tem uma margem maior, ou produtos físicos também, começaram a criar marcas próprias que eles mesmos operavam, né? Esses aqui são os grandes vendedores de curso, pessoas que criam produtos, que é um modelo melhor de monetização. Você vai ter um produto, talvez se você for muito bom, você até consegue construir uma empresa em torno daquele produto, mas aí você tem um próximo problema, que é a empresa, o produto depende de mim para vender ele. Então é um problema ok de se ter, né? Não é um problema muito grave, dá para ganhar muito dinheiro, mas esse foi o segundo grande movimento aí de como que os influenciadores monetizam suas audiências. Teve um terceiro movimento mais recente, que é o que todo mundo está falando. Se você vê lá o Primo Rico fala disso, né? Grandes influenciadores falam disso, que é o Media for Equity, tá? O que é isso? Eu, como influenciador, viro sócio de uma empresa, tenho 20, 30, 50% de uma empresa, só que eu não preciso pagar, eu não preciso investir nessa empresa. A empresa me dá equity, ela me dá sociedade, muitas vezes muito relevante, em troca de mídia. Ou seja, algum empreendedor cria alguma empresa, ou em parceria comigo, ou antes de mim, só que aí ele me dá uma parte dessa empresa para eu fazer mídia para ele, para eu levar clientes para essa empresa. Um exemplo muito recente que todo mundo está falando sobre é a Manucity com a gama de creatina dela, a Good Day, né? Então você tem alguns empreendedores que chegaram para ela e falaram, olha, a gente opera um negócio para você de suplementos, você é uma influenciadora muito forte no fitness, vamos fazer uma gama de creatina e aí essa marca vai ter a sua cara, você vai levar pessoas a consumirem essa creatina, né? E depois de um tempo você pode até desassociar um pouco a marca da cara dessa influenciadora, porque a marca já tem muitos clientes que compram recorrentemente, ela pode começar a pagar outros influenciadores para falar sobre, que é exatamente o que a Manucity está fazendo. Esse modelo, ele é muito bom. Por quê? Porque o influenciador, ele usa o canhão de distribuição dele para conseguir virar sócio de uma empresa. E como ele tem um canhão de distribuição, essa empresa pode ficar muito grande. Só que agora ele não ganha mais uma porcentagem do faturamento ou uma taxa fixa para poder divulgar a empresa, ele ganha uma parte da sociedade da empresa, da propriedade da empresa.
essa empresa tem um valuation, ela tem um valor de mercado. Eventualmente, quando essa empresa for vendida, esse influenciador vai conseguir ganhar muito dinheiro numa tacada só. É para isso que serve o Media for Equity, tá? Em resumo, eu como influenciador troco a minha distribuição, eu troco o compromisso de eu falar dessa marca de produtos que é minha por uma participação de uma outra empresa que eu não preciso operar, eu não preciso estar no dia a dia da operação ali, da execução, eu não preciso ir atrás de como fazer o produto, como gerir os estoques, como construir a equipe de funcionários e tudo mais, né? Eu troco uma coisa pela outra, eu viro sócio de uma empresa que tem um potencial de ficar muito grande, tão grande quanto for o meu potencial de levar clientes novos para essa empresa. Isso aqui é o máximo que estão falando no Brasil, mas tem um modelo ainda melhor. E eu já adianto que não é um modelo para influenciadores pequenos, tá? É um modelo para gente grande. Não precisa ter necessariamente milhões de seguidores. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que tem 400 mil seguidores e faz isso, mas ele tem 400 mil seguidores num nicho de empreendedorismo, de real estate, né, imóveis. Então, é uma qualidade de audiência muito boa. Então, é um jogo para quem já está maior, mas é um jogo muito interessante, que é, em vez de eu fazer Media for Equity, eu faço um Private Equity. O que é um Private Equity? Tá? Um Private Equity eu tenho uma empresa minha cuja função é ser dona de várias outras empresas. Ou seja, eu não corro como influenciador um risco de só ter uma empresa que está associada a mim. Eu uso o meu canhão de influência para conseguir participação de 2, 3, 5, 10, 15, 50 empresas. E aí, agora, eu sou um cara do mercado financeiro, de uma certa forma, né? Não que necessariamente eu vá fazer planilhas de Excel para investir em bolsa de valores, em mercado de ações, mas eu viro um fundo de investimentos, que muitas vezes eu não preciso nem pôr dinheiro nas empresas. Eu ganho participação das empresas só pela minha capacidade de, sim, levar clientes para essas empresas, mas também tem outros modelos que não necessariamente eu preciso levar clientes para essas empresas. Eu posso usar o meu poder de influência para conseguir outras coisas para essas empresas. E eu queria te mostrar alguns casos aqui de influenciadores grandes lá fora e aqui no Brasil que estão fazendo isso. E, cara, esse modelo é muito bom, porque quem é da Faria Lima aí sabe que a galera que mais ganha dinheiro é a galera do Private Equity, né? É a galera que faz investimentos privados em empresas de alto potencial de crescimento ou de alto potencial de valorização antes delas estarem abertas em bolsa. Então deixa eu te mostrar alguns exemplos aqui. E para mim o maior exemplo de todos é o desse cara aqui, que provavelmente, se você me acompanha aqui no canal, você conhece. O Alex Hormozi, né? Então, o Alex Hormozi é um cara que produz conteúdo sobre empreendedorismo lá fora. Ele é muito grande. O Alex, ele tem 3,5 milhões de inscritos no YouTube. Ele deve ter mais ainda no Instagram, no TikTok, em todas essas redes. Então, ele é muito grande. E ele começou a produzir conteúdo na internet já com essa ideia de fazer um private equity em cima disso, que é essa empresa dele aqui, a Acquisition.com, tá? Você vê que ele tem workshops, cursos. Ele vende curso, então? Não, ele dá os cursos de graça. Ele vende livros, tá? Então ele ganha um pouco de dinheiro com livros, mas não é daí que veio o dinheiro dele. Inclusive, os cursos dele é o conteúdo do livro de graça, caso você não queira comprar o livro. Como que ele ganha dinheiro, então? E a resposta está aqui na sua cara. Você quer escalar seu negócio? Aprenda com um time que escalou um portfólio de empresas para mais de 250 milhões de dólares em receita anual. E aí, se eu clicar esse botão aqui, ele vai me falar como é que eu escalo o negócio. E aí você fala, cara, ele vai me vender alguma coisa? Nesse caso aqui, ele está te chamando para um workshop. Eu não sei se é pago ou não, tá? Mas esse workshop aqui, mesmo que ele cobre dinheiro, não é como ele ganha dinheiro. Como que ele ganha dinheiro? Então, ele, por ter criado tanta autoridade na internet, de ser um puta estrategista de negócios, e os resultados dele estão aí para, né, não mentir para ninguém, ele começou a falar para as pessoas, se você tem um negócio que fatura mais de 3 milhões de dólares por ano e que tem certas características, ele gosta de serviços locais, geralmente. Então, tipo, academias, eu não sei se ele faz com academia mais, mas ele começou fazendo com academias, aí, ou clínicas de estética, cara, dry cleaning, lavanderias,
massagista, esse tipo de negócio, né? Oficinas mecânicas. Se você tem um negócio desse e você quer escalar o seu negócio, você me dá 10, 20, 30% da sua empresa e eu tenho um time aqui, ele tem um escritório com um time de pessoas em Las Vegas, acho que é um prédio inteiro, se eu não me engano. Inclusive tem uma academia muito maneira lá, porque ele é bombadão, aqui não dá para ver, mas ele é gigante. Ele tem um escritório que ele paga os funcionários para ajudarem essas empresas investidas a escalarem. E ele foi construindo isso aos poucos, obviamente, né? Ele não começou com um prédio de pessoas, mas ele não compra a participação das empresas. Você, como empreendedor, escolhe dar para ele 20%, 30% da sua empresa. Por quê? Porque ele promete, e até onde eu sei ele cumpre, que ele vai multiplicar a sua empresa por 10, entendeu? Então, beleza, você fica com 70% da sua empresa, né? Você deu 30% para ele, mas esse 70% vai multiplicar por 10, então você fica 7 vezes mais rico ainda assim. E é muito louco isso, cara, porque ele, com o poder da influência dele, com o conhecimento que ele tem, com os frameworks de escala que ele desenvolveu e com a credibilidade que ele criou, ele ganha participação relevante em empresas pela promessa de, cara, o time do Alex vai me ajudar a escalar a minha empresa. Veja que isso não é Media for Equity. Ele nem fala nos conteúdos dele sobre as empresas que ele investiu. Nem dá para saber quais que são, né? Não sei se ele fala em algum lugar, mas ele não consegue gerar clientes com o conteúdo de empreendedorismo dele para a sua rede de clínica de estética. Ele só usa o conhecimento dele, a eficiência operacional que ele consegue trazer de marketing, de operações de escala para a sua empresa, para ganhar uma participação na empresa de várias pessoas. Eu não sei exatamente quantas empresas ele tem investido, mas está na casa das dezenas. E é isso, ele tem um private equity. Ele é um cara que é dono de várias empresas, só que ele não precisou pagar por nenhuma delas. Ele simplesmente conseguiu participação porque as pessoas sabiam que ele tinha algo para dar em troca que nem é mídia. Ele não dá mídia em troca para essas empresas. Ele dá outras coisas, só que ele usa a imagem dele para você, empreendedor americano, no caso, né, querer dar um pedaço da sua empresa para ele. Deixa eu te mostrar um outro exemplo aqui, um pouco diferente, tá? Este cara aqui é o Nick Huber, tá? Não sei se você já viu ele, mas ele compra real estate, né? Ele compra imóveis comerciais e ele começa empresas, né? Dono da Somewhere, Bolt Storage, RE Cost Seg and more, tá? O que esse cara faz? Ele começou a postar no Twitter Sweat Startup, sobre criar startups ou criar pequenos negócios de trabalho braçal, vamos dizer assim. Então, ele começou com uma empresa de mudanças e aí ele começou a investir em self-storage, né? Ele começou, aqui no Brasil não é tão comum, mas ele começou a investir nessas empresas, esses galpões, para você ir lá e alugar um pedaço do galpão para você pôr seus móveis, para você pôr suas tralhas, né? O americano tem muita tralha em casa, então esse mercado é gigante. Lá aqui no Brasil é menor. Ele começou a investir isso, imóveis comerciais, né? E ele foi crescendo este negócio dele, né? Só que aí ele começou a falar sobre isso na internet. Ele começou a falar sobre a jornada dele de investir nesses galpões de self-storage. E a galera começou a seguir ele, começou a fazer perguntas. Eventualmente ele começou a vender consultoria para a galera que tinha esse negócio de self-storage em outras partes do país. E eventualmente ele viu que tinha uma galera muito rica seguindo ele, que queria investir em imóveis comerciais, basicamente um fundo imobiliário, né? E aí o que ele fez? Ele chamou um fundo imobiliário. Ele chegou para essa galera e falou, ó, quem quiser investir, eu estou captando tantos milhões de dólares para investir nessas áreas e você vira um sócio do meu fundo. Aqui já é um private equity. Ele já tem um fundo de investimentos privados, no caso dele em imóveis. É um private equity imobiliário. Só que ele não parou por aí. Porque aí ele começou a falar, ele falava de imóveis, mas ele começou a falar de empreendedorismo também. E aí, uma das coisas que ele falava é, cara, eu consegui reduzir muito o meu custo contratando pessoas de fora dos Estados Unidos. Na Colômbia, no Brasil, nas Filipinas, nesses países assim, né? Leste europeu. E aí, a galera começou a perguntar para ele, pô, legal, eu queria também diminuir meus custos, contratando bons profissionais, que a ideia dele não é contratar freelancer barato, tá? É contratar, tipo, o brasileiro que fez MBA nos Estados Unidos.
né? O filipino que trabalhou no Goldman Sachs ou que trabalhou na McKinsey. São pessoas muito boas tecnicamente, mas que custam mais barato que um americano. E aí a galera começou a pedir para ele, né, como é que ele fazia isso, e ele achou um sócio para criar essa agência aqui, Somewhere. Nós ajudamos empresas a economizar 80% da folha de trabalho delas através da construção de times globais, tá? E é basicamente uma agência que você paga essa agência, eles acham um profissional para você e eles fazem a gestão desse profissional internacional. É uma agência de serviços que você paga por ano, né? Então a agência fica com uma comissão, basicamente, do salário da pessoa. Tipo assim, se a pessoa custa ali $2.000 por mês, perdão, a agência cobra, sei lá, 2.400, 2.600 e fica com essa margem. Então, é um negócio que ele não opera, tá? Ele tem um sócio que opera isso para ele. Ele fala sobre esse negócio de vez em quando na conta do Twitter dele. Toda vez que ele fala sobre esse negócio, ele gera novos clientes para essa agência. O ticket é alto, porque quem usa essa agência geralmente não vai contratar um funcionário, vai contratar 5, 10, 15 funcionários. E você paga essa agência todo mês um FII ali para eles gerirem aquele funcionário, toda a parte burocrática de como é que eu pago um cara no Brasil, né? A galera nos Estados Unidos não sabe como é que funciona o PJ aqui, ou acho que CLT eles não devem contratar. E aí tem gente da Colômbia, das Filipinas, eles fazem todo esse trabalho de headhunting e gestão depois e você paga uma comissão para isso. Então o ticket é muito alto e tem recorrência, né? E ele gera esses clientes para essa agência, ou seja, ele é dono dessa empresa, a Somewhere, é um dos donos dessa empresa, porque ele consegue gerar clientes. Se você for olhar só essa empresa aqui, seria tipo um Media for Equity. Só que ele não para por aí, porque ele tem uma outra empresa também, que é essa aqui, RE Cost Seg. Tá? Eles fazem segregação de custo para real estate, para imóveis. O que é isso aqui? Isso aqui é um negócio mais particular do mercado americano. Eu não sei se tem no Brasil. Abaixe seus impostos e aumente seu cash flow. Tá? Basicamente, o que ele faz? Ele tem profissionais que fazem estudos de depreciação do seu imóvel. Para que serve isso? Tá? Sem entrar em muitas tecnicalidades, o seu imóvel deprecia ao longo do tempo e eu não sei como é que funciona no Brasil, mas pelo menos pela lei americana, você pode tirar essa depreciação dos lucros que a empresa tem para você poder pagar menos imposto. Só que se você deixar na depreciação automática prevista em lei, você não consegue baixar tanto o seu imposto, você não consegue alocar tanta depreciação por ano. Mas num imóvel normal, ele deprecia mais no começo do que no final. E aqui é uma tecnicalidade financeira, tá? Mas você pode encomendar um estudo de depreciação, um cost seg, né? Cost segregation, segregação de custo, para falar quanto que depreciou esse ano de janela, de piso, de ar-condicionado, de telhado, de todas as partes do seu imóvel ali. Isso aqui, obviamente, é mais para imóvel comercial, né? Para você pagar menos imposto. E, cara, o estudo não é tão caro perto do imposto que você economiza, então vale muito a pena. Só que muita gente não confia no cara que faz isso ou não conhece esse serviço. O Nick Huber, ele tem uma audiência cheia de investidores de imóveis comerciais. Então ele posta sobre essa empresa de vez em quando. E, de novo, ele imprime dinheiro toda vez que ele faz isso. Ele tem um sócio que opera isso aqui para ele, que deve ser talvez esse cara aqui. Não sei, é co-founder. É esse cara aqui, o Mitchell Baldridge. Então ele tem esse Mitchell Baldridge de sócio, só que ele é dono da empresa também. Ele é um dos sócios da empresa, só que ele não tem que tocar a empresa. Então o Nick Huber, ele faz um private equity, que tem algumas empresas de Media for Equity e também tem o fundo imobiliário dele, que aí não é Media for Equity, é um fundo dele mesmo, da empresa dele, que ele que toca, né? E ele fala que tem outras empresas aqui, eu lembro que ele tinha outras, mas eu não lembro quais são, não vou mais a fundo nesse vídeo, porque eu acho que você pegou a ideia, tá? E não é uma coisa que só está acontecendo lá nos Estados Unidos. Tem o MrBeast também, que ele tem algumas marcas, ele tem uma Dark Kitchen de hambúrgueres, ele tem uma marca de chocolates. Se você for ver, é Media for Equity, mas quando começa a ficar várias marcas, vira um Private Equity, entendeu? Essa estratégia do Private Equity é como se fosse um Media for Equity escalado, né? Você vira dono de várias empresas, né? Então o MrBeast dá para dizer que faz isso também, apesar que o modelo dele é mais tipo Media for Equity mesmo. E tem uns caras no Brasil fazendo isso também. Ryan Santos, eu sei que ele investiu no Redcast,
que é um podcast aí era de Red Pill, mas agora falam sobre temas diversos, e ele está querendo investir em outras empresas de mídia, porque ele entende de mídia, ele conhece a galera de mídia e ele consegue fazer, com a influência dele, né, com os seguidores dele, fazer o seu canal aumentar. Então o Ryan Santos é um cara que eu acho que ele está comprando com dinheiro, mas ele consegue pagar muito mais barato pela participação dele nessas empresas de mídia que ele compra e que, até onde eu sei, ele não opera, né? No caso do Redcast é o Júnior lá, que é o host do podcast que opera. Ele consegue muito barato uma participação relevante nessas empresas de mídia que depois ele ajuda a crescer tanto com a mídia dele, né, falando sobre os projetos deles para os seguidores, quanto com a experiência dele em mídia. E tem um outro cara que meio que faz isso aqui no Brasil, que é o Érico Rocha, o cara da fórmula de lançamento lá, né, que talvez você com certeza já viu o Érico Rocha, é o cara que ensina as pessoas a lançar cursos online. O que o Érico Rocha fez que eu acho que foi muito interessante? Ele pegou alguns alunos dele, da mentoria lá, do mastermind dele, que estavam querendo criar audiências e vender cursos para outros nichos de marketing digital. Então, por exemplo, o Érico Rocha fazia lançamento. Aí tinha o Leandro Ladeira que queria fazer perpétuo. O que o Érico fez? Ele chegou para o Ladeira e falou, cara, me dá um pedaço da sua empresa aqui. Não sei quanto é, mas eu acho que era uns 20%, 30%, não sei, posso estar falando merda aqui. Mas ele chegou para o Ladeira e falou, cara, me dá um pedaço da sua empresa, eu vou divulgar o seu projeto, eu vou gravar conteúdos com você para te dar legitimidade e eu vou te abrir o livro aqui de tudo que eu sei para que você possa dar certo também. De novo, ele entregou mídia e inteligência operacional para o Ladeira. Para o Ladeira vai fazer sentido, porque ele conseguiu mais velocidade para crescer o projeto dele, mais credibilidade. Provavelmente o teto da onde ele conseguiria chegar subiu também. E para o Érico foi muito bom, porque ele ganhou um pedaço num cara que seria um concorrente dele. E agora eu sei que o Érico e o Ladeira estão fazendo isso com um cara que ensina a criar uma agência de marketing também, né? Que era outro cara lá do círculo deles, lá da patota deles. Então, de uma certa forma, o Érico Rocha está seguindo essa estratégia de private equity também. Não é que ele virou um media for equity tradicional, que é tipo, eu vou virar um embaixador da sua marca e eu sempre vou falar da sua marca para os outros. Não, ele nem fala mais dos outros. De vez em quando, talvez ele mencione, ele fala bem, com certeza ele não fala mal dos sócios dele, mas ele deu um empurrão no começo, ele entregou uma inteligência operacional que ele tinha ali, de como escalar a empresa, como, né, criar toda uma empresa que tem, sei lá, 50, 100 funcionários para vender curso online, e para esses caras valeu a pena. Isso é uma estratégia de private equity. E aí, assim, provavelmente você não está no momento de seguir essa estratégia, né? Mas se você quer seguir ela, tem 4 tipos de valor que você pode adicionar para as pessoas, para os seus sócios que vão operar essas empresas quando você faz um private equity nessa modalidade de influenciador, né? Primeiro grande valor é o lead flow, né? Se você tem um private equity, uma coisa extremamente importante é você ter lead flow, você ter grande número de potenciais empresas para você investir ou entrar de sócio, para você filtrar as boas das ruins. Geralmente você precisa de 100 potenciais empresas que querem ser suas sócias para você escolher 2, 3 ali. Quem faz isso muito é o Alex Hormozi, né? Ele usa todo o conteúdo dele, que ele faz de graça, como lead flow para o private equity dele. Segundo modelo é contratação. Então, alguns tipos de empresa têm dificuldade em contratar pessoas boas para tocar essas empresas. Só que se eu sou, por exemplo, um influenciador de empreendedorismo, um influenciador de um certo nicho ali, tráfego pago, alguma coisa assim, eu consigo, só falando para a minha audiência, conseguir muito currículo, muita gente boa querendo trabalhar na minha empresa. Então eu posso usar o meu canhão de mídia como uma forma de conseguir bons funcionários, bons executivos para essas novas empresas. O terceiro jeito, obviamente, é geração de leads, né? Que não é lead flow, é lead gen, que é basicamente o Media for Equity. Eu falo para a minha audiência e consigo clientes para a minha empresa. Esse é o mais básico, exatamente o que o Media for Equity faz. E o quarto jeito é trazer inteligência e eficiência operacionais. Talvez eu manjo muito da minha área, eu já construí uma empresa parecida com aquelas que eu viro sócio como Private Equity e eu dou todos os meus playbooks, viro membro do board ali, viro um conselheiro dessa empresa ao entrar como sócio e eu
ajuda essa empresa a escalar mais rápido, basicamente. Então, é isso que eu faria hoje se eu fosse um grande influenciador, um influenciador de milhões de pessoas, muito influente. Mas e se eu for um influenciador pequeno? O que eu faço? Eu vou deixar para vocês um vídeo que eu fiz na época que o Ookla, aquele cara do LoL, estava reclamando que ele não ganhava mais dinheiro. E eu falei 5 coisas que eu faria se eu fosse ele. Não é um vídeo mais tão temporal, né? Ninguém mais está nem aí, já passou a fase do Ookla reclamando. Mas se você é um influenciador pequeno e quer saber como é que eu monetizaria um cara que está com dificuldade de monetizar, vai ver esse vídeo do Ookla aqui, porque as ideias que estão nele são atemporais e vão te ajudar demais.